boa tarde. Já estamos chegando com o programa Fátima Guimarães aqui pela sua TV BB Band para todo o estado de Santa Catarina. A partir de agora é comigo, Fátima, é toda quarta, 1h, depois do SC acontece os meus convidados ilustres e as dicas premiadíssimas de saúde, moda, beleza, cultura, turismo, entretenimento, acima de tudo, valorizando você. Santiago Yunes e a Annelise Regiane são dois artistas, estes que vão destacar a respeito do Quimidex da UFSC. Eu estou aqui querendo saber de tudo um pouco e você vai aprender conosco a respeito do que o Quimidex faz, dessa equipe valente, dos estudantes e de tudo um pouco que envolve, claro, você. Vamos aprender com eles, com estes professores? Seja bem-vindo, Santiago. Muito obrigado, Fátima. Seja bem-vinda, Annelise. Obrigada, Fátima. Que bom estar aqui com vocês. Falando um pouquinho Quimidex, o que é o Quimidex? Quem fala, então? Bom, o Quimidex é um espaço de divulgação científica que tem dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Além de divulgação, a gente trabalha também com pesquisa e ensino. É um espaço que já está há 22 anos, a gente vai completar esse ano. A gente esquece um pouco os 2 anos da pandemia, né? A gente comemorou os 20 anos, logo em seguida veio a pandemia e a gente apaga aqueles anos lá, mas estamos há 22 anos, um grupo que foi criado pela professora Dilma Marconi, né? E depois que ela se aposentou, a gente assumiu lá, então estamos lá trabalhando. O espaço conta com 3, começou, né, trabalhando com a química, uma química inesquecível, que é a química dos aromas e perfumes, né? Mas também depois teve outros, mais 2 ambientes temáticos, que era química na agricultura e química em nossa casa, né? Que mostra como a química faz parte do nosso dia a dia. E é um cenário que eu gosto de usar o termo, Annelise, é um cenário cinematográfico e apaixonante, né? É muito apaixonante, em especial nosso carro-chefe, que é a exposição de química dos perfumes. Foi o primeiro espaço que foi criado pela professora Dilma e a gente remodelou em 2019, a gente repaginou o espaço com a ajuda de uma museóloga e agora ele está muito mais bonito, atrativo e é onde a gente recebe todos os visitantes, né? E é uma coisa assim que eu gosto, né? Porque existiu uma ideia e vocês estão nessa continuação de alimentar essa ideia boa. Porque as ideias boas, elas têm que ser compartilhadas, não é verdade? Isso mesmo. E perfume sempre traz uma boa conversa, né? E olha, é tocante. De onde veio, então, a ideia de reproduzir o perfume da Cleópatra? Essa parte com a Annelise. É porque, assim, já tinha sido publicado um artigo científico em 2021 a respeito de achados arqueológicos ali na região de Mendes, no Egito, de uma equipe de 4 pesquisadores, 2 arqueólogos e 2 egiptólogos, né? E como a gente é um espaço de divulgação científica, a gente resolveu também divulgar essa produção científica que não é nossa, né? É uma produção coletiva internacional, mas que tinha tudo a ver com o nosso espaço, que era sobre o perfume e a história da perfumaria. Então a gente resolveu incorporar no nosso módulo de história da perfumaria o perfume de Cleópatra. Também durante a pandemia a gente ficou muito restrito ao que fazer, como divulgar a química. Então sempre foi um sonho também. Nós temos agora um ambiente, o carro-chefe continua sendo a parte de divulgação dos perfumes, mas temos um ambiente lá que é para fazer oficinas. A gente recebe os alunos que vêm de todo o estado, de Santa Catarina, inclusive do Brasil, né? Para fazer oficinas, de trabalhar com a química que hoje em dia se encontra tão em falta nas escolas. As escolas públicas, principalmente, não têm um espaço para estar praticando a química. No Quimidex a gente oferece essa oportunidade, com diversas oficinas que a gente faz, a oficina das cores, oficina dos perfumes, sintetizando o aroma. E tem um espaço que chama uma divulgação temporária e que a gente planejava, ainda vai ter, né, uma parte da química do Egito. Então a gente já vinha trabalhando nessa parte aqui, botar uma múmia, mostrar como se faz a parte de embalsamento. Tem que ter essa interação, né?
essa conotação. E assim, fica aquela coisa assim, ó, como é o perfume, né? A fragrância do perfume da Cleópatra, né? Aí ficam sonhando alto, né? Daí a Rainha Elizabeth, qual é o perfume que ela usava? Eu já fiz uma pesquisa uma vez, né? Mas eu adoro o meu Coco Chanel, Mademoiselle. Bom, mas vamos lá, como funciona a exposição química dos perfumes? Então, ela é uma exposição interativa, então quem for nos visitar, ele pode experimentar de tudo um pouquinho, né? Então, a gente tem algumas matérias-primas inusitadas, a gente tem alguns perfumes para cheirar, a gente tem moléculas para manipular, matéria-prima para tocar, para cheirar. A gente só não pode comer ali dentro da exposição. Não pode, de jeito nenhum, né? Não pode comer. Mas ali a gente faz um percurso por 5 módulos, começando na história da perfumaria e principalmente das revoluções químicas que impactaram na perfumaria. A gente vai descobrir a magia que tem dentro do frasco de perfume, como é que se extrai e sintetiza esses aromas e essas fragrâncias maravilhosas, como é que funciona o olfato. E depois a gente entra na perfumaria brasileira, a nossa história de gosto pelo perfume e das matérias-primas do Brasil que estão na perfumaria internacional. Quais as matérias-primas mais utilizadas hoje em dia no Brasil? Assim, o perfumista, ele trabalha com uma gama muito grande, né? A paleta é muito grande de moléculas, mas eu posso destacar que matéria-prima natural brasileira muito utilizada é o cumaru, que se chama fava tonka dentro da perfumaria, e os cítricos, o óleo essencial de casca de laranja. O Brasil é o maior produtor de óleo essencial de casca de laranja. O Brasil é um país de enorme diversidade de climas e plantas. Como explorar de forma sustentável, então, na produção dos cosméticos como o perfume? Então, aproveitando o mote de que tem química em tudo, né? A química, ela também ajuda a tirar a pressão sobre determinadas espécies que estão em extinção. Por exemplo, o pau-rosa. O pau-rosa, muito famoso por estar dentro do Chanel número 5, ele foi explorado intensivamente, ele chegou quase a ser extinto. Dizem que ele foi extinto daquela parte da Guiana Francesa, ali do norte da Amazônia, mas o Brasil chegou a tempo e proibiu o corte da madeira para a extração do óleo essencial e começou a preservar. Então, como alternativa à extração do pau-rosa, o que se faz? Se sintetiza uma molécula que mimetiza a natureza. É o caso do linalol. Então, hoje ninguém mais usa o pau-rosa natural, se usa o linalol. Né? E assim é com inúmeras outras moléculas que vão tirando essa pressão, especialmente os animálicos, né? A parte de musk, que antigamente vinha do veado almiscareiro, hoje a gente tem várias moléculas sintéticas que mimetizam, né, essa mesma fragrância. Então a química ajuda também, né? E a gente pode fazer processos químicos cada vez mais seguros. A exemplo disso é a nova revolução que a gente chama dentro da química, que é a química verde. E aí o professor Santiago pode falar um pouquinho melhor de química verde. A palavra verde remete à natureza, né? E a química verde tem esse propósito de se preocupa com a natureza. Então, sempre que a gente faz química, no começo a gente não tinha essa preocupação. A gente não sabia, não conhecia os danos que a gente estava provocando. Talvez por isso tem essa associação com química com parte ruim, porque a indústria química foi se desenvolvendo e jogava todos os rejeitos para a natureza. Exato. Muitas vezes, por exemplo, aqui na nossa ilha, a gente mora numa ilha em que a gente vê a beira-mar, o estreito, o fundo das casas estava voltado para o mar. Por quê? Porque na realidade o mar era simplesmente o rejeito, a gente jogava todos os resíduos, né? Sabe que contaminantes em escala microscópicas, né? Partes por bilhão, já são contaminantes e acabam afetando tanto os animais, a fauna, quanto o próprio homem, né? A química verde justamente vem nesse sentido de sintetizar compostos sem gerar resíduos. E se por acaso gerar resíduos que sejam não tóxicos. Também se preocupa com a parte de usar matéria-prima de origem renovável. Então, por exemplo, a Lili está falando da parte dos químicos, sintetizam o linalol. O que usam como matéria-prima? Durante muito tempo a gente usava petróleo. Né? O petróleo é a fonte de carbono que a gente tem para construir as moléculas. Hoje em dia a gente pensa em outras fontes. Um do que tem
uma linha que tem surgido, por exemplo, é a própria usar o glicerol. O glicerol é uma molécula que sobra na parte quando a gente faz o biodiesel, né? Que se usa óleos vegetais. É um subproduto da produção do biodiesel. Mas se usa como matéria-prima para estar fazendo um rol de síntese de um monte de compostos que podem ser usados a partir deles. Você está gostando desta aula com a Nelise e também com o Santiago? Vamos falar um pouquinho então da tua sala de aula, do teu trabalho diante da Quimidex, do Quimidex. Então, dentro do Quimidex, a gente escreve projetos de extensão dos mais variados tipos, né? Então, inclusive, agora a gente tem uma surpresa, assim, para a plateia ali, que vai sair em outubro na CPEX. A gente está preparando uma exposição muito especial, que por enquanto é segredinho, Surpresa, né? É bom, né? A gente aguarda. Mas a gente, através de projetos de extensão, a gente convida os estudantes para fazer parte, né? E ali no Quimidex eles recebem o treinamento em todos os módulos expositivos. Então, as nossas discussões são a respeito dos módulos e como melhor apresentar. Então, além deles aprenderem química dentro do Quimidex, eles vão mediar essas visitas escolares. Então, eles também vão aprender a se posicionar, a falar, né? A se portar em público, a se comunicar. Então, ele também é um excelente espaço de formação dos nossos estudantes, né? É a primeira vez que o Quimidex está, então, participando do Floripa Conecta? É a primeira vez que a gente está participando do Floripa Conecta e a gente recebeu a chamada interna dentro da universidade para participação e a gente resolveu, então, divulgar as nossas ações. Escolhemos a exposição Química dos Perfumes, que é o nosso carro-chefe e, como o Santiago disse, já há 20 anos. É uma exposição permanente, ela não vai fechar, mas a gente separou um dia da semana exclusivo para as visitas do Floripa Conecta, que como a gente recebe agendamentos escolares, né, as escolas agendam para fazer visitas ou para fazer as oficinas experimentais, a gente separou um dia exclusivo para esse evento. Então, são as quartas-feiras que a gente reserva para o público do Floripa Conecta e as duas oficinas do Floripa Conecta, que é a Química no Frasco de Perfume e a extração de óleos essenciais. Aproveitando a deixa da professora Nelise, já deixo o convite. Quem quiser estar nos ouvindo aqui, quiser visitar o espaço, entre no nosso Instagram, quimidex.ufsc, pode fazer a agendamento da visita da sua escola. Não necessariamente das escolas, do seu grupo de alunos ou mesmo familiares. Nós já tivemos até, por exemplo, um aluno que quis fazer aniversário lá no Quimidex. Sério? Assim, então, coisa boa. A gente já teve até uma proposta de um grupo de mães com seus filhos virem e falaram assim, pode fazer o agendamento também. E essa entrosação é muito bacana, né? Sem dúvida. Muito bacana, gente. Tá aí, né? O Quimidex da UFSC fazendo a diferença com você. O Insta tá aí do Quimidex, você vai, faça o seu agendamento, converse com esse povo, eu tô indo pra lá também, né? Eu vou fazer o meu experimento. Muito obrigada, Nelise, então, pela presença aqui no nosso programa. Obrigada. Sucesso, parabéns pelo trabalho. Obrigada.